Evangelho, domingo da segunda semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide e Lisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, e endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da segunda semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia, nesse segundo domingo da jornada do Advento, nos apresenta o início do terceiro capítulo do Evangelho de São Lucas. E a figura que nos é entregue para nos acompanhar durante essa segunda semana é a figura de João Batista, o último dos profetas, como o próprio Senhor irá dizer, que teve por missão introduzir o anúncio da Boa Nova, ser o arauto do Evangelho, ser aquele que veio para clamar no deserto o cumprimento da profecia feita por Isaías. E hoje o Evangelho nos mostra com muita clareza, aliás, a composição lucana tem esse objetivo, além de fazer com que seja compreendida com clareza que a mensagem salvífica tem destinação e efeito universais, como vamos ver na citação que Lucas faz ao profeta Isaías, acrescentando no 6º versículo da narrativa do Evangelho de hoje: e toda a carne verá a salvação de Deus. Que Mateus e Marcos não se preocuparam em acrescentar, mas Lucas recupera no seu Evangelho para que fique clara que a salvação é destinada a todos os povos, não só à casa de Israel, mas aos soldados romanos, aos publicanos, àqueles vindos da região da Samaria e de todas as partes, a todos os homens. A mim, a ti, a todos nós. Vejam, meus irmãos, como Lucas começa a composição desse terceiro capítulo. No ano 15º do império de Tibério César, e dessa forma, Lucas vai marcando com os eventos históricos o momento temporal desse acontecimento. O que significa isso, padre? Bom, os especialistas vão explicar de muitas formas a inserção desses dados no início do terceiro capítulo, mas uma coisa podemos perceber: trata-se de uma marca histórica. Ou seja, desse momento em diante se inicia um novo tempo. Esse sinal acompanhou a vida dos profetas e as passagens do povo de Israel. Não podemos nos esquecer que o profeta de referência, sempre na leitura lucana, para a figura de João Batista e também para as apresentações do anúncio do reino dos céus, é sempre Isaías. E o Senhor prometeu, através do profeta Isaías, que o próprio Deus conduziria o seu povo à libertação. Então, a marcação feita por Lucas define esse tempo em que a vinda do Messias, em que o próprio Filho de Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, então, de fato, cumprindo as Escrituras, o
próprio Deus encarnado é quem vai conduzir o seu povo. E o povo que será reunido sob a voz desse Senhor, desse Messias, vem dos quatro cantos da terra. Não se limita à casa de Israel, que será a primeira a receber o anúncio, mas a todos aqueles que, ouvindo a sua voz, seguirem o seu caminho. Então, com essa introdução, marca-se de maneira clara um tempo histórico que confirma um acontecimento profético, o início do tempo da graça de Deus. E com todos os personagens de relevância do tempo, Lucas marca com clareza esse acontecimento. A coisa interessante aqui que nós podemos tomar é: perceberam, todos os personagens importantes não ouviram o chamado do Senhor. Lucas marca sobre João Batista o mesmo sinal que acompanhava os profetas. Eis que o Senhor dirigiu-lhe a palavra. Vamos achar aqui o versículo para entendermos melhor. Estamos no versículo 2. Sendo sumo sacerdote, Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João. Então, Lucas, ele apresentou também numa ordem hierárquica cada um dos personagens importantes até chegar àqueles que têm a autoridade religiosa, né? E por fim disse, no tempo em que esses tinham autoridade religiosa, a palavra de Deus foi dirigida a João. A palavra de Deus, ela, poderemos dizer, cai sobre o coração de João. Ela foi dirigida a João. E João ouve a palavra do Senhor e age a partir dessa palavra. Essa é a marca que distingue todos os profetas no Antigo Testamento. Quem são os profetas? Foram aqueles a quem o Senhor dirigiu a sua palavra, ouviram a sua voz e seguiram as suas ordens, ou seja, foram obedientes ao seu falar. João, filho de Zacarias, ouviu a voz do Senhor no deserto e começou então a fazer um anúncio. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O profeta Isaías havia anunciado para preparar os caminhos e tornar retas as veredas. Endireitai o vosso caminho, tornai retas as veredas e aplainai a estrada, pois o Senhor vem. João já faz um anúncio à frente. Poderíamos dizer que aquele anúncio de Isaías preparou o tempo que viria em seguida. E agora, o anúncio de João é um passo à frente. Qual a importância disso, Padre? A importância do caminho que percorre a história da salvação. Chegou o tempo do arrependimento, o tempo da conversão. Qual é a relevância desse anúncio? É muito mais do que preparar o caminho e endireitar as veredas. Converter-se significa mudar não só de comportamento, mas o modo de pensar. É um chamado a uma maior profundidade. Mas essa maior profundidade não seria possível se nós não olhássemos o exemplo de nossos irmãos que, antes de nós, ouviram também o Senhor que fala e se empenharam por endireitar os seus caminhos. Como falávamos outro dia, usando essa mesma imagem, né? Muitos foram aqueles que antes de nós percorreram o caminho do Evangelho. Então esse caminho já está bem aplainado pelos muitos que passaram, para que nós possamos seguir também atrás deles. Antes foi mais pedregoso, mais pontiagudo, mais hostil o caminho, mas depois de séculos de homens e mulheres que percorreram o caminho da santidade, esse caminho para nós se torna um caminho menos hostil, porque já foi pisoteado por tantos, já está bem marcado
Imagina os primeiros que tinham risco, pensando, né? Imaginemos uma trilha na floresta, os primeiros que passam, que estão abrindo a trilha, devem ter muita cautela. Mas depois que essa trilha foi percorrida por anos e está marcada por contínuas pessoas que passam, a vegetação não cresce mais ali naquela região e o caminho fica bem evidente e claro, sem o risco de se perder. Porque a trilha agora está marcada, bem delineada dentro daquele território que, no seu total, na sua compreensão ampla, pode parecer um pouco hostil. Afinal, um homem urbano, dentro de uma floresta, por mais simples que seja, não se sente tão integrado e, por um instante, pode sentir-se até mesmo hostilizado por ser um ambiente tão distinto daquele que ele conhece. Assim também, o caminho do Evangelho, em alguns momentos, passa através de realidades que tentam nos ameaçar, mas o fato de ser um caminho bem aberto, bem limpo, bem delineado por tantos que passaram, nos encoraja a seguir sem que nos dispersemos e sem que corramos grandes riscos de nos perdermos. Da mesma forma, na experiência da vida cristã. Agora, quando João chama o arrependimento, a conversão, o chamado ele já tem um tom a mais. E aqui está a beleza, porque olhando o testemunho daqueles que ouviram e seguiram a lei e os profetas e aprenderam a voltar para o Senhor, o anúncio de João, a proximidade do acontecimento proclamado por João, completa aquele vigor de amor necessário para atitudes mais ousadas e intensas. O que nos faz sermos mais ousados no nosso agir é a intensidade do amor que sentimos. É importante termos isso presente, porque muitas vezes, ou melhor, se queremos seguir até o próprio anúncio do Evangelho nas palavras de nosso Senhor, quando fala diante do mestre da lei, dos dois que foram perdoados, um que devia tanto e um que devia pouco, e ele pergunta: quem irá amar mais o Senhor que perdoou a dívida? E imediatamente o mestre da lei diz aquele a quem ele perdoou mais. Então, de fato, meus irmãos, o homem que vive a experiência de continuamente endireitar os seus caminhos segundo a voz do Senhor, o homem que busca viver a lei de Israel, né? Então estamos olhando aqui para quem João está anunciando e depois vamos fazer o paralelo com a nossa vida. Aqueles que seguiram a lei de Israel, aqueles que buscaram viver o ensinamento dos profetas, nesse exercício contínuo do reconhecimento do próprio pecado e da misericórdia de Deus que nos chama infinitas vezes a voltar à fidelidade à sua palavra e o testemunho incansável de Deus de fidelidade no amor a cada um de nós, o homem que vive isso prova com maior intensidade a profundidade do amor de Deus por ele e pela sua casa. E dessa forma, vai alargando no seu coração aquela coragem e ousadia de dar passos mais largos, mais firmes na direção do Senhor. E eis que chega o tempo em que João agora chama a conversão. E não se trata apenas de uma simples mudança de atitude, porque todo o anúncio feito por João Batista, ele está marcado por um acolhimento. A gente olha a figura austera de João no deserto e às vezes nos impressionamos pelo fato da austeridade poder assustar e afugentar. Pelo contrário, quanto
maior a austeridade, mais provocador se torna aquele que anuncia. Todos os grandes santos, por exemplo, até hoje, São Francisco de Assis, peguemos um exemplo bem claro, né? Até hoje São Francisco de Assis atrai uma legião de jovens. A gente está falando de um santo do 1200. Já viram quantos séculos se passaram? E um santo do 1200, por causa de sua austeridade, ainda atrai uma legião de jovens em todo o mundo. Incrível isso. São Francisco de Assis é um dos santos que viveu os níveis de austeridade mais elevados da história da vida cristã. Foi pai de uma família religiosa que ofereceu-nos santos de uma envergadura na vida de austeridade, de penitência e de mortificação, que são realmente desconcertantes, ou seja, é de cair o queixo. O vigor para a vida de austeridade, de penitência, de mortificação desses homens. Muito bem, até hoje ele atrai uma legião de homens e mulheres com seu testemunho. Estão percebendo? Quando as pessoas viam no deserto João Batista, não olhavam só para sua condição de austeridade, mas para o amor que estava presente em suas palavras, em seu olhar, e estava estampado em sua vida, em sua alma. E isso atraía centenas de homens e mulheres para as águas do batismo, para também eles assumirem um caminho de austeridade. Muitos da casa de Israel, muitos mais fora da casa de Israel. Como diz o próprio texto, eram soldados, eram gente de toda a Galileia, homens que vieram de uma origem românica, pagãos, né? Como dizemos, que não eram da mesma fé de Israel e buscavam amar o Deus vivo, ouvir a palavra do Senhor, esperar a vinda do Messias. Era vendo o ardor que inflamava o coração de João no amor ao Cordeiro de Deus que estava por chegar. Era vendo esse testemunho que eles permaneciam ao lado de João e guardavam no coração suas palavras. Quanto maior a austeridade de João, mais era evidente o seu amor por Cristo. Como assim, Padre? Porque na austeridade de João se revelava todo o abandono de si nas mãos de Deus. Eles não admiravam o sofrimento de João, eles admiravam o abandono de João nas mãos do Senhor. Assim como o abandono de Francisco nas mãos do seu Senhor. Um abandono total. A ponto de não reter nada para si, absolutamente nada. Não só no que diz respeito aos bens materiais, mas não reter nada para si no modo de pensar, em méritos, em desejos, em intenções, nada, tudo. De fato, ele era o testemunho com sua austeridade que Deus era mesmo seu único tesouro. E como pode um homem ter tão pouco e ser tão feliz? Como pode? Isso é desconcertante. Talvez eu não esteja sendo feliz porque eu não tenho tão pouco assim como ele. Talvez eu não esteja tendo paz porque eu não tenho tão pouco como ele tem. Ele só tem Deus e tem tudo, e a felicidade é clara, explícita. O amor que o envolve o consome como uma fornalha ardente. E eu tenho tanto e não tenho nenhuma
décima parte disso. É essa a experiência que arrasta. É ver a presença e o vigor do amor de Deus no coração daquele homem que se tornou para si mesmo o nada. Pois tem Deus como seu único tesouro. Como pode ter tão pouco e ser tão feliz? Como pode ter tão pouco e ter tanto amor? De fato, é não tendo nada para si que temos Deus como tudo na nossa vida. Esse é o sinal que atrai, que arrasta. Por isso os homens de grande austeridade arrastaram legiões atrás deles. E assim foi São Bernardo, e assim foram tantos outros ao longo da história. Perceberam agora? Está aqui o segredo. É viver aquilo que nosso Senhor viveu. Seu único tesouro é fazer a vontade do Pai. Viver a conversão do coração é enveredar-se nessa estrada do abandono de si nas mãos de Deus. É cada dia mais deixar tudo aquilo que é nosso para ter como único tesouro o que é de Deus. Mas ao acontecer esse movimento do deixar algo para ter Deus, o Senhor completa, não resta espaço vazio. Agora, para não ter esse espaço vazio, como vimos essa passagem, né? Assim como os homens de Israel ouviam os profetas e cumpriam a lei de Israel e perseveravam, eis que chega o tempo em que o Senhor chama João Batista, que testemunha para eles esse passo a mais. Na nossa vida, o Senhor faz passar pessoas como João, que vão testemunhar para a gente o efeito desse amor com a qual Deus completa as ausências do nosso coração. Porque cada vez que eu vou abandonando algo, para o meu coração não permanecer vazio, Deus vem completar. E ao longo da vida o Senhor vai nos fazendo conhecer inúmeros homens e mulheres que testemunham para a gente como um coração que se torna vazio de si passa a ser cheio de Deus. E a beleza que é viver assim, a beleza que é ser assim. E com esses testemunhos, nós vamos calcando com os pés a nossa história de verdadeira conversão. E vamos nos tornando sempre mais de Deus, como numa frase bem simples, né? Vamos nos tornando mais de Deus. Vamos nos tornando homens e mulheres mais livres, porque temos menos e temos tudo. Quanto menos temos, mais teremos. Né? É o paradoxo que constantemente vem no Evangelho. Todo aquele que perder, achará. Todo aquele que entregar, receberá. Sempre a mesma métrica que o Senhor vai falar, porque o anúncio começa aqui, com o testemunho de João, com o chamado de João. E o sinal da reconciliação que o Senhor realiza, porque todo aquele que entrega, recebe da parte de Deus. O que significa que o Senhor vem, e o Senhor veio para a nossa reconciliação, para o perdão dos pecados. Nós só recebemos de Deus porque Deus nos perdoou e nos ama. Receber as graças de Deus é sinal de que o Senhor se levantou por nós com um olhar de misericórdia. É sinal de que o Senhor é por nós e vem em nosso socorro. Todo aquele que é chamado a caminhar na estrada do Senhor é chamado também a viver sob a luz do seu perdão. E que esse segundo domingo do Advento marque esse chamado para nós vivermos sob a luz do perdão de Deus.
sermos homens e mulheres cada vez mais simples interiormente, tendo Deus como nosso tesouro. Às vezes tornamos a vida complexa, juntando tantas preocupações, como outro dia o próprio Evangelho nos disse, para não acumularmos preocupações, que vão nos tornando sempre homens e mulheres mais preocupados em adquirir tanto, quanto na verdade é entregando que nós encontraremos a vida. Que grande chamado esse segundo domingo do Advento para o nosso caminho de conversão. Sigamos o testemunho de João Batista, deixamos que ao longo dessa semana a narrativa a respeito de João Batista possa envolver o nosso coração e nós consigamos olhar para aquele homem tão austero na sua vida, olhar para ele e ver como o coração dele, com tão pouco, tão vazio de si, é tão cheio do amor de Deus, o amor que eu e você buscamos, o amor que eu e você queremos entregar pela nossa família e pelo bem e a salvação das almas que o Senhor confiou a cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista e da Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.